irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Páginas Consoladoras. E estamos aqui para refletir sobre o Evangelho, sobre o Novo Testamento, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, sobre as bênçãos das obras complementares, da obra da codificação, para que possamos unidos estarmos dispostos às mudanças que devemos realizar, às transformações morais que aqui, a cada dia na Terra, temos o ímpeto de realizar, mesmo que ainda vagarosamente, mas de forma persistente, vamos adiante. E a página de hoje é uma página que está descrita no livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier e que tem o Espírito Emmanuel como autor. E ela traz para nós o versículo 19 do capítulo 2 da carta de Tiago. O título da mensagem é Diferença, e Tiago procura essa diferença no versículo. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Comenta nosso Espírito Emmanuel. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre, e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem, que virá do Senhor, e sim a diligência de praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Então essa diferença fica clara, fica bem direta, bem objetiva, quando vemos não somente o versículo, mas essa mensagem. E Emmanuel coloca para nós de uma forma muito clara a maneira como nós muitas vezes enxergamos também e confundimos as coisas. Tiago, nesta carta, e especificamente nesse capítulo 2, ele coloca para nós, em um versículo acima, que a fé sem obras é morta. E aqui vemos Emmanuel trazer esta mensagem também de uma maneira indireta, pois Tiago estava explicando aos leitores de sua carta que não bastava crer em Deus, né? Que nós precisávamos seguir um passo a mais, porque crer é a atitude de todo aquele que está como criatura. Demônios, na crença popular atual, seriam os anjos caídos, infinitamente dedicados ao mal e eternamente nessa condição. Mas para a antiguidade, o termo daimone, que em grego significa outra coisa, significa espírito,
gênio, e geralmente esses gênios, espíritos que seriam orientadores das pessoas, poderiam influenciá-las para o mal ou para o bem. O problema é que, à medida que o tempo foi passando, nós tivemos a vulgarização do termo para apenas aqueles que estavam se dedicando ao mal. Assim, nós vemos que o termo hoje não está usado na sua amplitude, mas percebemos claramente que ele tem utilidade hoje dentro da nossa passagem. Porque quando nós vemos que estamos numa tendência natural de ir ao encontro do bem, de crer em Deus e crer em toda a sua beneficência por todos nós, Tiago coloca que os demônios, os adversários, os gênios do mal, também creem em Deus e estremecem. Aí a crença é comum. A crença é comum, meus amigos, tanto para aqueles que se dedicam ao mal quanto àqueles que estão dedicados ao bem. A questão é como nos dedicamos ao bem. A diferença fundamental é o que fazemos a mais com essa crença, com essa fé que temos no Altíssimo. Porque estamos necessariamente ligados a Ele. Estamos ali na condição de filhos desse Deus maior que cobre a todos nós com sua meiguice, com seu amor, com sua dedicação, com a sua providência divina. Mas o que fazemos de especial? Parafraseando o que Jesus nos disse. O que fazemos a mais? E aí entra a codificação kardeciana. O Livro dos Espíritos traz para nós, na sua primeira questão, a definição de Deus. Pergunta Kardec: que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. É só isso que temos de definição de Deus. E essa definição, mesmo sendo bastante sintética, é belíssima, porque traz para nós a certeza de que Deus é o Criador de todas as coisas, de todas as criaturas, inclusive de nós mesmos. E sendo este Criador, Jesus o personificou na figura de um Pai, amoroso, justo e bom, que permite que todas as suas criaturas desenvolvam-se e coloquem-se em direção a Ele. E esta ligação nós fazemos pela fé. Já que não temos outra opção, só temos este determinismo de sermos filhos de Deus e chegarmos até Ele. Na questão 76 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição podemos dar aos espíritos? E os espíritos respondem que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo e o preenchem. Então, em todas as direções que observarmos este universo infinito, temos a criação divina em sua excelsa forma, nos espíritos. E nós, enquanto espíritos encarnados, temos em essência aquilo que Deus possui em toda a sua amplitude, que é a inteligência. Mas aqui somos dotados de inteligência. Nós temos a inteligência e somos seres inteligentes. E nesta condição de filhos menores, dotados dessa inteligência, somos capazes de nos ligar a Deus de uma forma mais completa. Não somente o adorando, não somente o glorificando, mas também ativando, colocando a nossa fé ativa, de acordo com aquilo que realizarmos em seu nome aqui na Terra. E esta realização não é uma realização que se dá apenas na forma de adoração, de prostrar-se no chão, de colocar-se de joelhos, de fazer o culto exterior de forma que pudéssemos admitir um respeito a essa criação. Não. A verdadeira adoração que podemos realizar a Deus e glorificar aquilo que Ele representa para todos nós, seríamos estarmos agora na condição de obedecer às suas leis, aos seus desígnios e à sua providência, em toda a forma possível.
E a maneira mais justa, mais benéfica que podemos realizar isso é através da caridade. A caridade, as obras, as boas obras, como nos diz o próprio apóstolo em sua carta. Estas boas obras são as obras do bem, do amor, levando a toda a terra e a todas as criaturas aquilo que temos de essência divina. E a essência divina permite que sejamos assim, seres inteligentes, dotados de razão, dotados de um bom senso, mas também dotados de fé, capaz de nos fazer dirigir em direção ao próximo e perceber nele uma criatura tanto quanto nós mesmos, necessitada muitas vezes, tanto quanto nós mesmos. Então, o maior mandamento tem aqui uma visão mais ampliada. Sejamos sim e façamos essa diferença. Sejamos diferentes, para que não mais nos atraiamos apenas pela fé sem obras, mas sim pela entrega à providência divina. Porque Deus provê tudo a todos, mas nós ainda não conseguimos levar isso adiante. Tenhamos esse objetivo e essa reflexão no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. E muita paz a todos e até o vídeo de amanhã. Até lá!